Fala, meu aluno, amigão, vamos agora finalmente aprender algumas fatorações que aparecem aqui pra gente. A ideia da gente aprender a agrupar alguns termos algébricos que aparecem aqui pra gente, beleza? Então esse que é o nosso objetivo, aprender a fazer o que a gente chama de fator comum ou colocar camaradas em evidência, e depois aprender esse camarada que a gente chama de agrupamento. Na próxima aula a gente vai ver aquele famoso produto notável que é o quadrado perfeito, a diferença de quadrados também, que são camaradas extremamente importantes na hora da gente realizar alguns cálculos, tudo bem? Muita gente tem dúvida nisso e eu espero que você não tenha mais. Então vamos lá, começando com essa ideia de fator comum que eu coloquei aqui para você. A ideia é que você tenha termos repetidos em parcelas diferentes. Então, por exemplo, preste atenção aqui. Você percebe que a letra A ela está repetida tanto nessa parcela do lado esquerdo quanto nessa parcela do lado direito? E lembre-se que letra grudada em letra é sempre multiplicação. Então aqui a gente tem camarada que é repetido em parcelas diferentes. Colocar em evidência, você repetir essa letra, tá? Aquela repetida, e depois o que você faz? Abre um parênteses. Aqui está. Dentro desse parênteses, o que você vai colocar? Você vai tampar esse camarada repetido. O que aparecer você joga dentro do parênteses. Então olha aqui, ó. Tampei a letra A. O que apareceu aqui no primeiro? O B, vai lá para dentro. Tampei a letra A. O que apareceu? O C, vai lá para dentro. Pedrinho, pode acontecer de eu tampar e não aparecer nada? Quando você tampa e não aparece nada e você coloca o número 1 representado. Fez isso com todos os camaradas, fecha o parênteses, você fez o que a gente chama de põe em evidência ou fator comum. Quer ver? Tanto que quando você faz o chuveirinho aqui, você volta para o que você tem do lado direito, do lado esquerdo. A vezes B, AB, A vezes C, AC. Percebeu essa ideia? É muito simples, colocar em evidência não é tão difícil assim. Agora, vamos ver alguns exemplos. Primeiro exemplo para a gente fazer para colocar camarada em evidência. Me ajude. Tem alguém que está repetido nesse camarada aqui? Tem. Perceba que é o X, olha. O X está repetido em todas essas parcelas. Então, o que você pode fazer com o X? Põe em evidência. Ou fator comum, tanto faz. A gente repete o X e depois abre um parênteses. Tampando esse primeiro X, o que apareceu? Aqui, ó. Tampando esse primeiro X, o que apareceu? A letra A. Vem aqui para dentro. Colocamos o sinal de mais. Tampando esse segundo X, o que apareceu? O B. Vai lá para dentro. E, finalmente, tampando esse terceiro X, o que apareceu? O C. Vai lá para dentro. Feito isso com todas as parcelas, fecha o parênteses, você fez o que a gente chama de põe em evidência. Muito tranquilo, não é? Muito simples a gente trabalhar com isso daqui. Agora vamos para o segundo exemplo. X ao quadrado mais x. Lembre-se que x ao quadrado é uma multiplicação, amigão. É a multiplicação do x pelo x. Ou seja, isso daqui é como se fosse x vezes x, que é o x ao quadrado, mais o x. Então, enxergue potências como multiplicação de número repetido. Já comentamos sobre isso. Sendo assim, perceba que você tem um x em uma parcela aqui do lado esquerdo e tem um x em uma segunda parcela do lado direito. Mas, Pedrinho, o x aqui ele está multiplicando quem? Você tem um 1 ali escondido. Nunca se esqueça disso. Agora, sendo assim, temos o x nesse camarada do lado esquerdo, temos o x desse camarada do lado direito. O que faremos então? Repetimos o x e abrimos o parênteses. Tampando esse primeiro x, o que apareceu? O x vem para dentro do parênteses. Mais. Tampando esse segundo x, apareceu alguma coisa? Não apareceu nada. Quando não aparece nada, o que a gente coloca? O número 1. Pronto. Afinal, é como se aqui a gente tivesse o número 1 escondido. Então, o que fazemos agora? Se você fizer o chuveirinho, você retorna para cá e vê que realmente isso daqui dá certo. Então, olha aqui. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 1, x. Pronto. Olha que bacana. É muito fácil fazer isso daqui, não é? Então, só para reforçar aquela ideia do 1,
Aqui a gente tem o x, que está repetido, não é? E aqui é como se a gente tivesse o número 1 aqui na frente desse x, beleza? Lembre-se que quando não aparece numerinho na frente da letra, é porque você tem um 1 escondido. Agora vamos para esse próximo camarada. O que você tem de repetido na primeira e na segunda parcela? Perceba que você tem de repetido a letra A e a letra B, tanto na primeira quanto na segunda parcela. Não interessa se está no meio, no final, no início, como é tudo multiplicação, o A e o B está repetido. Então você reproduz esse AB, multiplica abrindo um parênteses. Beleza. Nesse primeiro camarada, tampei o AB. O que sobrou? O 2. Vem aqui para dentro. 2 e mais. Agora esse segundo camarada, tampei o AB. O que sobrou? 3C. Então coloque aqui dentro 3C. Pronto. Colocamos em evidência esse AB que está aparecendo para a gente. Lembrando que você não tem obrigação alguma de colocar esse pontinho aqui da multiplicação, tá? Só estou colocando para reforço. Agora, a gente vai trabalhar com esse último camarada. 20x à quinta mais 12x à quarta mais 4x ao cubo, amigão. O que a gente consegue colocar em evidência nisso daqui? Vamos lá. Primeiro, começando com os números. 20, 12 e 4. Eu consigo colocar algum número em evidência? Amigão, o número em evidência desses camaradas vai ser o MDC deles, que é o máximo divisor comum, o maior número que divide todo mundo. E esse maior número que divide todo mundo é o próprio 4. Então esse 4 vai fazer parte aqui do camarada que está em evidência. Tudo bem? Agora, como é que eu faço para descobrir a letrinha que vai acompanhar esse 4? Preste atenção nas potências de x. X à quinta, x à quarta e x ao cubo. São todas multiplicações de x. Aqui x à quinta é x vezes x vezes x vezes x vezes x. É o x 5 vezes. Aqui é o x 4 vezes e aqui é o x 3 vezes. Peraí, se eu tenho x 3, 4 e 5 vezes, quanto que a gente vai ter então repetido em todos eles? O x 3 vezes. No caso seria o x ao cubo. Então, quando a gente tiver camaradas nesse formato que eu coloquei aqui para você, o que você vai fazer? Você vai pegar o MDC dos números. 20, 12, 4. O maior número que divide todos ao mesmo tempo é o 4. Ele vai vir para o fator comum. Qual que é a potência que vai aparecer para você? A menor potência de x. Então, é sempre o maior divisor de todos os números e, além disso, a menor potência da letra. Bacana isso? Não necessariamente é x, pode ser y, a, b, c, tanto faz. Colocamos o vezes, abrimos o parênteses. Pedrinho, mas aí qual o número que a gente vai colocar aqui? Basta você dividir cada numerinho desse que aparece para a gente pelo 4. Aí você já vai saber qual número vai aparecer aqui. Então vem comigo, ó. 20 dividido por 4, ficamos com 5. Faça a mesma coisa para a potência de x. X à quinta dividido por x ao cubo, teremos o quê? X ao quadrado. Então, quando você não conseguir fazer o esquema de tampar esse camarada e escrever o resto que sobra, faça a divisão. Então, de novo, 20 dividido por 4, 5. X à quinta dividido por x ao quadrado, x ao cubo. E continua a brincadeira. Lembrando que isso aqui vale tanto para mais quanto para menos, tá? Também vale. Agora aqui, ó. 12 dividido por 4, 3. X à quarta dividido por x ao cubo, só para reforçar, quando você faz x à quarta dividido por x ao cubo, é divisão de potências de mesma base. A gente conserva a base, que é o x, e subtrai os expoentes, que é 4 menos 3. Último exemplo. 4 dividido por 4, ficamos com 1. X ao cubo dividido por x ao cubo, não ficamos com nada. Afinal, estamos dividindo coisas iguais. Pedrinho, só para revisar, de onde você tirou o x ao quadrado mesmo? É o x à quinta dividido por x ao cubo. Quando você faz x à quinta dividido por x ao cubo, você está conservando a base e diminuindo os expoentes. É divisão de potências de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes 5 menos 3. Bacana isso? Então, vimos aqui duas formas de colocar essa ideia em evidência, que é o quê?
A gente coloca o camarada repetido e vai tampando. Quando você não consegue fazer isso diretamente, o que eu recomendo para você? Você vai pegar o maior número que divide todos aqueles números ao mesmo tempo e a menor potência da letra. Aí o que você faz para descobrir esses caras aqui dentro do parênteses? Divida cada parcela pelo fator comum, pelo camarada que está em evidência. Fazendo a divisão de cada parcela terapeuticamente, amigão, tranquilamente, você consegue obter todos esses camaradinhos aqui. O esquema é ter paciência na hora de resolver esse tipo de coisa. Claro que você não vai ter uma questão do tipo coloque em evidência. Você vai ter uma questão que você vai precisar colocar em evidência para facilitar os seus cálculos, tudo bem? Agora vamos para um tipo de fatoração que a gente chama de agrupamento. Na verdade, eu nem gosto muito desse nome de agrupamento, porque o agrupamento ele equivale ao quê? A ideia de você colocar em evidência duas vezes. Quer ver? Me ajude aqui. Aqui eu tenho a x menos mx mais a y menos my. Pensa na ideia de colocar as coisas em evidência. Por exemplo, aqui, nesse primeiro camarada, você tem o x na primeira parcela e tem o x na segunda parcela. Como o x está repetido, você pode pôr em evidência. Olha o que você vai ter então. X, abre parênteses. Tampa esse primeiro x, o que apareceu? A. Tampa esse segundo x, o que apareceu? Menos m. Então, dentro do parênteses, teremos x que multiplica a menos m. Pronto. Agora, preste atenção nesse segundo camarada. Veja que aqui você tem o y na terceira parcela e o y na quarta parcela. Novamente, o que você pode fazer? Colocar o y em evidência. Está aqui, ó, mais y. Colocando ele em evidência, a gente abre o parênteses. Então, tampa esse y aqui, o que sobrou? A. Tampa esse y, o que sobrou? Menos m. Então, novamente, teremos dentro do parênteses a menos m. Olha que legal. Ficou simples, né, essa ideia? Com isso, perceba agora que o nosso parênteses a menos m, ele é o camarada que está repetido. E ele sendo o camarada que está repetido, em duas parcelas multiplicando, o que a gente pode fazer? Colocar em evidência novamente. Com isso, nós teremos isso aqui, olha. Que o a menos m em evidência, ele vai ficar multiplicando quem? Ele vai ficar multiplicando quem? Tampa esse primeiro parênteses, que é o repetido. O que sobrou? O x vai para dentro do parênteses. Tampa esse segundo parênteses, o que sobrou? O y vai para dentro do parênteses. Pronto. Isso daqui é o que a gente chama de agrupamento. É a ideia de você pôr em evidência duas vezes. Então você coloca em evidência uma primeira vez, aí na segunda vez você vai conseguir colocar o parênteses em evidência. Isso daqui que a gente chama de agrupamento. É a ideia de você pôr em evidência duas vezes seguidas. Aqui está. Muito bacana, não é? Agora, a partir disso daqui, vamos tentar fazer essa ideia de agrupamento de fatorações sucessivas com esses dois exemplos aqui que eu estou colocando para você. Então, veja o seguinte. Neste primeiro exemplo, eu tenho x ao quadrado mais xy menos x menos y. O que será que a gente consegue colocar em evidência? Pedrinho, eu estou percebendo que eu consigo colocar em evidência esse x com esse menos y. Porque eu tenho y nos dois. Sim, bacana. É um bom começo. Você tem y nesse primeiro e tem y nesse segundo. Bem, então já para aproveitar, eu também posso trabalhar com este primeiro e este terceiro, olha. Porque os dois têm a letra x. Então coloque cada um em evidência. Vamos começar com esse pretinho aqui do x? Então eu tenho x ao quadrado menos x. Coloque o x em evidência. Colocando o x em evidência, repetimos o x, abrimos o parênteses. X ao quadrado, quando eu coloco o x em evidência, eu não tenho 2x, porque é x ao quadrado. X ao quadrado, como ficou um x aqui, vai sobrar um x para dentro do parênteses. Ou a ideia de divisão. Quanto é x ao quadrado dividido por x? X. Agora,
Quanto é menos x dividido por x? Menos 1. Ou a ideia que eu te ensinei, tampa o x. O que apareceu? Nada. Se não apareceu nada, é porque teremos o menos 1. Pronto. Agora, a gente vai trabalhar com esse y que aparece para a gente. Coloque o y em evidência. Então, está aqui, ó, mais y. Colocando-se o y em evidência. Vamos lá. Tampando esse y, o que apareceu? X. Tampando esse y, o que apareceu? Nada. Então, teremos aqui x menos 1. Quando não aparece nada, colocamos o 1 no lugar. E, finalmente, o agrupamento. Olha aqui. O x menos 1, que é o meu parênteses, agora esse camarada é que é o meu fator em evidência. Beleza, fechou. Coloque esse camarada, então, em evidência. Então, o que a gente vai ter? Teremos o x menos 1, que é o parênteses que está em evidência, do lado direito. Tampa o x menos 1, sobrou x. Tampa o x menos 1, sobrou y. Então, teremos aqui x mais y. Aqui está. Muito legal, né? Essa ideia de agrupamento. Então, não é tão impossível assim essa ideia de colocar as coisinhas em evidência que está aparecendo para a gente. Pedrinho, mas assim, o que vai ser mais difícil para a gente é saber qual que é o camarada que eu tenho que pôr em evidência e tudo mais. Isso daí vai a mesmo nível de prática, para você saber quem você põe em evidência ou não. Beleza? À medida que você vai fazendo mais exemplos, isso aqui vai ficando cada vez mais claro para você. Vamos agora para esse último exemplo aqui, a ideia de agrupamento. A ideia é você primeiro achar os camaradas repetidos. Por exemplo, perceba que o primeiro e o terceiro tem um x. Então, coloque o x em evidência para a gente poder tentar agrupar esse negócio. Então, coloquei o x em evidência. Está aqui, ó. X. Multiplica e abre o parênteses. Tampa o x desse primeiro, sobra o a. Tampa o x desse terceiro, sobra menos 3. Então, teremos aqui a menos 3. Fecha o parênteses. Isso é o que teremos para esse primeiro. Agora, veja o que você tem aqui dentro do parênteses, não é? A menos 3. Olha o que você tem do camarada que não tem nada em comum, que é o menos a e o 3. Qual que é a diferença do menos a mais 3 para o a menos 3? Você só não trocou o sinal de todo mundo? Então, peraí, como é que a gente faz para trocar o sinal de números ou de letras? Não é uma multiplicação por menos 1? Então, olha a malandragem que eu vou fazer aqui. Eu vou colocar, então, o menos 1 em evidência. Porque ao colocar o menos 1 em evidência para esses dois camaradas, olha o que vai acontecer. Colocando o menos 1 em evidência é colocar o menos em evidência. Vai sobrar a. Colocar aqui o menos 1 em evidência do 3, que sinal multiplicado pelo menos vai me dar como resultado mais 3? Menos 3. Afinal, menos com menos dá mais. 3 vezes 1, 3. Menos com mais dá menos. A vezes 1, menos A. Percebeu essa ideia? Então, a gente consegue colocar aqui o sinal negativo em evidência, que é o que eu estou mostrando para você. Você pode deixar tanto menos 1 em evidência como só o sinal negativo. Só o sinal negativo multiplica todo mundo dentro do parênteses. Agora, amigão, é só agrupar. Perceba que você tem o A menos 3 duas vezes. Então, colocando o A menos 3, que é o fator em evidência, esse camarada vai ter que multiplicar por quanto? Por x menos 1. Que é o camarada que vai sobrar desse primeiro camarada e é o camarada que vai sobrar dessa segunda parcela que aparece para a gente. Tranquilo isso? Então veja que a ideia de agrupamento é fazer duas fatorações seguidas, tudo bem? É fazer a ideia de colocar em evidência duas vezes seguidas. A gente aprendeu duas formas de colocar em evidência. A primeira é o quê? O camarada que está repetido, a gente repete, abre o parênteses. Tampa esse cara, o que sobrar vai para dentro do parênteses. Segunda forma de pôr em evidência, dividindo o camarada
cada parcela que aparece para a gente por esse camarada que você pôs em evidência. O resultado das divisões vai para dentro do parênteses. Agrupamento é nada mais nada menos que uma fatoração seguida da outra. Tranquilo, amigão? Então, com isso a gente fecha essa ideia de pôr em evidência e nas nossas próximas aulas a gente vai aprender, na verdade, só na próxima aula, a gente vai aprender o produto notável, o quadrado perfeito e a diferença de quadrados. Tranquilo, amigão? Forte abraço, até a próxima aula.